vou deixar, tá? Não vou entrar de novo, não. Esqueçam o que passou, vamos prosseguir adiante aqui. Esqueçam, deixa eu ver quanto minuto aqui já foi. 8 minutos de pataquada. 8 minutos, então, vamos esquecer? Esqueçam. Espírito Santo, apaga tudo isso da mente desse povo aqui, que venha as coisas boas nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a falha é minha, mas o Senhor não falha, e eu sei que hoje o Senhor tem algo bom para você. Diga amém, da glória a Deus. Aleluia. Gente, eu tô ficando, vocês viram? Já não fico mais nem vermelha com as pataquadas que eu apronto por aqui. Senhor da glória. Eita Deus, mas eu vou aqui, ó, vou cumprimentar quem tá aqui de novo, peraí, vou tudo de novo aqui, ó. Cumprimentar você que chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Meu nome é Eurides e é um prazer receber você aqui no canal. Aqui nós falamos de vida, falamos da palavra do Senhor. Eu creio nisso, por isso eu prego isso. Eu creio que por meio da palavra, digo, quando nós abrimos aqui a palavra, começamos a ler a palavra, o Espírito Santo, ele nos convence, muda a nossa maneira de pensar e mudamos a nossa maneira de agir. Quando isso acontece, gente, as coisas ao nosso redor mudam. Ok? Então eu convido você a ficar aqui comigo. Se você gostar aqui da live, esquece o que já passou. A partir de agora, se você gostar das coisas que vão acontecer aqui, se de alguma forma o Senhor falar com você, se inscreve aqui no canal, se inscreve e aperta o sininho das notificações. Tem gente chegando, gente nova chegando, estou muito feliz porque as pessoas estão chegando aqui, estão conhecendo o canal, estão gostando, estão se inscrevendo. Então você também que chegou aqui pela primeira vez hoje, dia 25 de junho, se você gostar, se inscreve e aperta o sininho das notificações, aperta aí a opção aí, você aperta, vai abrir a opção, você aperta em todos, ok? Aperta em todos, que todas as vezes que chegar algo novo aqui, o YouTube ele vai te notificar. Ok? Então deixa eu cumprimentar aqui, ó. Tá aqui a Eva, boa tarde, Eva. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Salvadora. A Dória tá aqui. Pastora Cláudia, boa tarde. Ana Carolina, boa tarde. A Dinalda, que chegou aqui com bastante frio, boa tarde. Quem mais? Acho que só por enquanto, é isso? Acho que eu falei todo mundo, né? Eita glória, olha, nem chegou mais ninguém. Gente, vamos avisar o povo aí. Vamos avisar o povo que já acabou a pataquada. Pode todo mundo entrar aqui. Vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje. Aleluias. Aleluias. A paz seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês chegaram aqui. Que bom termos tempo para isso. Já vai me falando agora que você está escutando. Tá tudo jóia, né, gente? Fala aí, pastora, tá tudo certo. Vai me falando como é que você está, onde você está, quem está trabalhando, quem tá... Eu estou de chazinho hoje aqui, ó. Fiz meu chazinho aqui para... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Opa, aqui. Meu chazinho hoje. Esse chazinho é de maçã com canela. Olha que chique. Chique, chique. Então, e você? Já fez um chazinho, fez um cafezinho para tarde? Como é que você está aí? O que você está fazendo? Olha, delícia, delícia. Maravilha. Me fala aí como é que vocês estão. Frio, né, gente? Muito, muito, muito frio. Muito frio mesmo, mas louvado seja Deus. E temos uma casa, né, que temos um local para nos aquecer, os casacos, os cachecol que o Senhor tem nos dado, louvado seja o nome do Senhor. Gente, vocês estão aí? Me dá um retorno, que agora senão eu fico preocupada se eu tô falando sozinha, eu tô falando, ninguém tá me escutando. Me dá um retorno aí, vocês estão bem? Fala assim, eu estou bem, eu fiz café, eu fiz chá, fala alguma coisa aí. Para mim saber que tem gente aqui comigo, por favor. Me ajudem aí. Me fale aí o que vocês estão fazendo. Deixa eu ver, eu tô com internet. Tô. Ó. Ah, Dora tá me ouvindo. Eita, glória, Dora.
Tá no bazar, costurando, maravilha. Maravilha, deixa eu ver se os outros também estão me ouvindo. Costurar é bom, né, Dora? Nesse friozinho é bom. Nós hoje, gente, eu vou falando aqui, tá? Porque já perdemos aqui bastante tempo. Ah, a Eva, paparicando a netinha. Ai, que bom, Eva. A Neide também já fez um chazinho. Pastora Cláudia está trabalhando, só está ouvindo. Isso aí, Cláudia, fica aí comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, aí aqui, ó, eu tô, na verdade, eu tô com um monte de cabo aqui, mas assim, não liguem para isso, tá? Aqui, ó, vou pegar aqui a minha Bíblia. E nós vamos, gente, então, vamos pro nosso devocional? Vamos, já passou bastante tempo, então não vou ficar com muita conversa aqui com vocês hoje não, porque tá frio, acho que vocês não querem muita conversa comigo. Eita, glória! Peraí, vai pegar da sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí onde você está, se você puder, claro. A Dinalda tá tirando a roupa da máquina. Eita, glória! Todo mundo trabalhando. É isso aí, né? Dona de casa não tem jeito, né? Não tem jeito, pode estar frio, pode estar acontecendo tudo. O serviço não para, né, Adinaldo? Eita. Peraí. Vamos orar? Vamos orar, fazer aquela oração de início para que o Senhor nos abençoe e fale conosco. Então, se você puder, aí onde você está, fecha os teus olhos aí, ok? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer nessa tarde. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Te agradeço por cada pessoa que aqui já chegou e também por aqueles que eu sei ainda vão chegar por aqui. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, toma o teu lugar nessa live, nessa nossa reunião aqui. Visita-nos, Senhor, nesta tarde. Fala conosco, fala aos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Se revela a nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o teu Espírito encontre liberdade nos nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, ó. Abra aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 25. E nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Vamos acompanhar. Então, eu vou falar das minhas anotações aqui, que eu sempre deixo aqui para compartilhar com vocês. Gente, vocês estão gostando? Fala aí, vocês estão gostando da... Estamos já para terminar, né, o livro de Atos. E aí, se você quiser ir colocando aí, dando sugestões aí sobre o nosso próximo devocional, pode ir colocando aí, tá? Mas me fala também o que você está aprendendo bastante. O livro de Atos assim, ontem eu falei sobre isso, né? Nos dá direção como igreja aos dias que nós estamos vivendo. É uma pena, eu fiquei 8 minutos. O pessoal do canal que chega, sabe que de vez em quando acontece essas pataquadas, beleza, então corre, né? Tira aí e já pega com a voz. Já tendo arrumado aqui. Mas é uma pena quando acontece isso, porque aí se chega alguém novo, né, entra no canal, tá sem som, aí acaba não ficando. Digo, não assistindo a live. Vamos orar para que isso não seja impedimento. Mas, de novo, foi bastante tempo, né, que eu fiquei falando aqui sem falar nada. Fiquei falando sem falar nada. Sem vocês me escutarem, né? Mas vamos lá. Vamos ver nossa capinha? Nossa capinha hoje
Eu coloquei aí na nossa capa, Deus usa até os tribunais para cumprir o seu propósito. É o que nós vamos ver no capítulo 25. Às vezes a gente está vivendo situações na nossa vida e a gente até entende que é impedimento, ou muitas vezes a gente diz que é o inimigo que está se levantando. Mas, gente, como é bom a gente ter discernimento. Nós estamos vendo isso. Todas as aflições que o apóstolo Paulo ele está vivendo está dentro do propósito de Deus, né? E aqui algo de... Lembra que Jesus aparece para o apóstolo Paulo e diz para ele que, da forma que ele havia pregado em Jerusalém, que ele iria para Roma. E ele iria pregar em Roma também, falar de Jesus. Então, tudo que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo, e nós estamos aqui acompanhando, está acontecendo para que ele chegasse até Roma, gente. Então, já vamos ver isso aqui, já pensar nisso, que quando nós confiamos no Senhor, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Para que se cumpra o propósito. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Às vezes a gente está passando por situações difíceis, a gente acha que está tudo perdido, parece que as coisas não andam, parece que tá tudo parado, que as coisas não estão dando certo. Mas quando a gente pensa dessa forma, é que nossa confiança em Deus está, um tanto que enfraquecida, né? Porque Deus ele nunca nos abandona. Então vamos aqui hoje já colocar isso. Eu não sei como é que você chegou aqui, se você está passando por dificuldade, mas esta capa, o título que eu coloquei aqui na capa, fala muito sobre isso. Deus usa até os tribunais para cumprir o seu propósito. Nós vamos ver isso. Tudo que está acontecendo, o tempo que Paulo ele está na prisão, era necessário. Era necessário. E quando eu leio esse texto, quando eu presto atenção, como isso enche meu coração de fé, me fortalece. Coisa, gente, que bom que você está aqui. Estou feliz mesmo que você tenha acompanhado, conseguido acompanhar a live, né? Porque às vezes é isso, a gente acha que nada está acontecendo, mas confia no Senhor. Se a sua confiança está no Senhor, mesmo que as coisas aparentemente elas sejam difíceis, sejam ruins, aparentemente nada esteja acontecendo. Lembra onde nós vimos? O apóstolo Paulo fica 2 anos preso sem nenhuma acusação, mas tudo isso estava cooperando para que os propósitos de Deus se cumprissem. Deus ia levar, e o apóstolo Paulo ele ia pregar em Roma. Olha, gente, né? As suas cadeias as prisões terrenas não impediu de que ele fosse usado como instrumento nas mãos de Deus. Então, nessa tarde, em nome de Jesus, já vai aquecendo aí o teu coração, já vai recebendo palavras de fortalecimento, vai recebendo que o Espírito Santo de Deus mude a tua maneira de pensar. Talvez você chegou aqui entristecido, achando que as coisas não estão acontecendo, achando talvez que está demorando demais, parece que Deus não está ouvindo as tuas orações, mas já recebe nesta tarde aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os propósitos de Deus, né? Para que se cumpra os propósitos de Deus, amém? Então, aqui na nossa capinha, é isso que eu coloquei, esse foi o texto. Aí, eu vou compartilhar aqui, ó. O tema, tá? O título aqui da nossa live. E deixa eu perguntar, tem like aqui, ó. Tô com 6 likes, vou deixar o meu like aqui, tá? Você que ainda não deixou o seu like, deixa o teu like aí, ok?
Título aí, ó, nem o Império Romano pôde parar um propósito de Deus. Então, gente, não existe força maior que a força de Deus. Nada pode impedir os propósitos de Deus. Então, se anima hoje, vai, se anima aí. Se anima hoje em nome de Jesus. Tá difícil? As questões familiares, são as questões espirituais, tá difícil? É onde você trabalha? Tem a ver com a sua parentela? Tá difícil, mas fica firme. Os propósitos de Deus vão se cumprir. O apóstolo Paulo, lembra que ele foi chamado, ele foi parado. É que nem assim, isso aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós fomos parados, nós estávamos vivendo a nossa vida do jeito que queríamos viver, né? Levávamos a nossa vida, sabe, tipo assim, do jeito que queríamos levar. Mas um dia, eita glória, um dia o Senhor nos parou. Amém? Um dia você foi alcançado. Um dia a vida que você estava vivendo, vem o Senhor e para você. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo estava lá na vidinha dele, cheio de si, se achando o Todo-Poderoso, até naquele dia. E o apóstolo Paulo, ele conta sobre esse dia. Ficou marcado na vida dele esse dia. O dia em que Jesus parou ele, derrubou ele. E assim aconteceu comigo e com você. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, nós caímos, todo o nosso eu cai por terra, amém? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. E Jesus, então, fala para ele sobre o propósito. Jesus tinha um propósito para com a vida dele, iria usá-lo, e para que o Senhor usasse ele ia passar por dificuldades. Gente, isso é tremendo. E eu falo isso, né? Às vezes a nossa maneira de cristianismo que nós queremos é o melzinho com chupeta, na chupeta, aliás, melzinho com chupeta não, melzinho na chupeta. Porque quando vem a dificuldade, a gente já logo, sabe, quer se esquivar, a gente logo quer desistir, mas a gente precisa entender isso. Não é fácil, gente, não é fácil. Quando eu digo assim, nós vamos na contramão do mundo. Quando você pensa em família, nós vamos na contramão. Quando você pensa em honestidade, nós vamos na contramão. Quando você pensa em amor, nós vamos na contramão. Em respeito, nós vamos na contramão. Por quê? Porque quando eu falo no mundo, eu falo das pessoas que vivem como nós vivíamos, de acordo com a vontade, né, com a sua própria vontade. É tudo diferente. O reino de Deus não é daqui, não tem nada a ver aqui. Aqui nós estamos por quê? Porque nós somos pecadores, né? Então estamos aqui. E essa terra aqui, por conta do pecado, ela foi mesmo atingida, e a humanidade num todo. Isso nós já sabemos, mas isso é uma conversa para um outro devocional. Mas a gente não pode esquecer disso, não. Tá? Não esquece disso não, você que tá aí na batalha, você que foi alcançado pelo Senhor, você que o Senhor parou, você que recebeu uma nova vida, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, ou não, talvez você esteja aí prestes a fazer isso, mas já teve encontro com Jesus, saiba disso, virão dias difíceis, mas o Senhor, ele tem um propósito, como tinha aqui na vida de Paulo. Então, o apóstolo Paulo passa por muitas situações, mas tudo que se levanta não é forte o bastante para destruir ou para parar o propósito de Deus. E nós, como igreja, a igreja hoje deveria, andar dessa forma. Que bom que você está aqui. E que cheguem outros e possam ouvir a palavra e ter a mente, a maneira de pensar mudada. Nada vai parar o agir de Deus, não vai. A igreja está aqui, desde aqui que nós vemos em Atos, nasce a igreja, e de lá para cá
o Senhor vem usando a sua igreja para que os seus propósitos se cumpram. É por isso que nós estamos aqui, amém? É por isso que nós estamos aqui. Então, o apóstolo Paulo vai passar por situações, está passando por situações, mas aqui, gente, guarda isso. Tudo que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo está levando ele para os propósitos de Deus. Que seja assim também na sua vida, que você tenha esse conhecimento também, né? Essa noção. As coisas que estão acontecendo na sua vida está ligada ao propósito de Deus. Se você aceitou o chamado, então coisas começam a acontecer. E muitas vezes a gente acaba não entendendo. Mas nessa tarde vamos estar atentos a isso, ok? Então vamos lá, ó. Do verso 1 ao 5, o que nós vamos encontrar aí? Mais acusações sem argumento, né? Nenhum argumento. Só tinha acusações e não se provava essas acusações. Então, vamos ver também do 1 ao 5 que o Festo, ele assume o governo no lugar de Félix, né? Ele passa, o Félix vai embora e ele vai assumir. Aí os judeus eles vão tentar reabrir a acusação contra o apóstolo Paulo. Aí eles pedem, já com plano para matá-lo, eles pedem a transferência para Jerusalém e o Festo recusa, não permite isso. E aí nós vamos tirando lições aqui, que mesmo quando parece, sabe, que as situações estão se repetindo, a gente não deve desistir, tipo assim, mesmo a gente tendo a consciência que o inimigo ele continua tentando, a gente deve ficar firme. Foi isso que aconteceu aqui, nós vamos ler já isso na Bíblia. E vamos ver também que assim, o inimigo ele vai se levantando, né, nessa repetição, mas Deus também vai agindo, aleluias. Deus vai levantando aqui autoridades assim, Deus usa os poderosos para proteger o apóstolo Paulo, e é assim conosco também, amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Dá um glória a Deus aí, manifesta aí, diga aí se você está entendendo, se você está recebendo essa palavra no teu coração nessa tarde. Me fala aí. Por quê, gente? Porque às vezes, né, as situações que são repetitivas, sabe aquela história? Mas de novo essa situação, voltaram com a mesma conversa, de novo as acusações. Deixa que o Senhor, ele se levante, ele age a teu favor, amém? Aleluias. Bora lá então, abra sua Bíblia aí, Atos 25. Verso 1 está escrito, nós vamos ler até o 5, tá? Até o verso 5. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado de matar Paulo no caminho. Mas Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Então é isso. Até o 25 nós vimos que mesmo eles de novo vão acusar, tentam matar Paulo, né? A trama para matar o apóstolo Paulo, mas Deus entra com a providência, com o livramento, ok? Chegou aqui a Ana. Oi, Ana, paz, tudo bem? Você tá bem aí? Como é que tá aí? Me fala. Menina, tá muito frio aí em Santa Catarina. Ana Lúcia tá em Santa Catarina. Tá muito frio aí? Fala. Se aqui tá frio, hein? Conta aí pra gente se tá muito frio.
Aleluias. Ó, agora, vamos lá, ó. Vocês entenderam até aqui, gente? Depois, nós vamos ler agora, vamos ver o Paulo diante de Festo, tá do 6 ao 12, verso 6 ao 12. Aí nós vamos ver o seguinte, que o Festo, ele vai escutar as acusações dos judeus, né, todas sem prova, tá? Ele vai escutar. Aí o apóstolo Paulo, ele vai reafirmar a sua inocência, e aí ele usa novamente de sabedoria. Olha isso, gente, novamente, porque nós já vimos, né, ontem, que ele tem o discernimento, e aqui de novo nós vamos ver isso, e ele vai apelar para César. Olha isso, tá vendo como as coisas vão acontecendo? E a ideia aqui é ele ir caminhando para Roma, ok? E o Festo, ele aceita o apelo, e aí o que nós vemos? O plano de Deus agora vai avançando. Gente, fica atento aí na sua vida, as coisas que vão acontecendo. Gente, a gente não pode viver, ó, você que ora, você que crê em Deus, não viva, sabe, alheio às coisas não, fica atento ao movimento, ok? Fica atento ao movimento, porque as coisas estão acontecendo. Você ora, ontem nós tivemos a reunião de oração, e eu estava falando sobre isso. Para aqueles que oram, Deus responde. Todas as vezes que você ora com fé, Deus vai te responder. De 3 formas, basicamente. Sim, não ou espera. Então, às vezes a gente ora e a gente fica alheio, ora, fala com Deus, pede alguma coisa, apresenta alguma situação diante do Senhor e esquece de observar. Fica atento ao movimento. Vamos de hashtag? Hashtag fique atento ao movimento, porque no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E aqui nós vemos isso, toda essa trama, e Paulo parece, né, que vai para lá, vem para cá, um sai, outro entra, vão viajar, e Paulo que ficou preso, mas em todo tempo Deus está agindo. E esse capítulo 25 é para nos fortalecer nessa tarde, para que você tenha essa certeza. Deus, ele está agindo. Amém? Então é isso que nós vamos ver, ó. A partir do verso 6. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxesse Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei ou fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse: já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. E aí, gente, as coisas aqui estão acontecendo. Foi isso que Jesus falou para Paulo que iria acontecer. Ele iria chegar, e ele aqui, gente, ele está falando a respeito de Jesus. Nós vamos ver isso aqui, ó. Ele vai contar novamente. A partir do 13 ao 22, a chegada de Agripa e a Berenice, que é a irmã do rei Agripa, né? Eles vão ouvir o apóstolo Paulo. O Festo apresenta o caso de Paulo,
como algo estranho, né? Dizendo, os acusadores não apresentaram nenhuma acusação de crime que eu esperava, tá no verso 18, que nós vamos ver já já. E aí nós podemos ver assim, ó, o mundo tenta entender a fé com a lógica, mas, tipo assim, a verdade espiritual vai além, sabe? Vai além da razão humana. Então o apóstolo Paulo, ele está ali sendo conduzido pelo Espírito Santo, por Deus, para que os propósitos se cumpram. Veja só o que vai acontecer. O rei Agripa, ele vai chegar cheio de pompa aqui, né? Ele vai chegar, né, com toda a sua riqueza e tal, mas ele vai ouvir a respeito de Jesus. Olha isso. E aos poucos, Deus está expondo, sabe, o testemunho de Paulo ao governador e às multidões. Isso está acontecendo aqui. Vamos ver isso aqui, gente? Vamos lá? Deixa eu ver minha hora aqui. Eita glória. Bora lá. Ó, vamos ver 13. Nós vamos ver, ó, do 13 ao 22. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Ele disse: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que este homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto, por isso perguntei a Paulo se ele queria ir para Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala da audiência com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Veja o agir de Deus. Festo mandou que trouxesse Paulo e disse: rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam que este homem é contra ele que todos os... Vejam este homem, é contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer. E aí, falar um pouquinho aqui, que veja que o agir de Deus. Se Paulo não estivesse preso, ele nunca chegaria, o evangelho não chegaria a esses homens aqui tão importantes. Veja que, sabe, tipo assim, a nata da sociedade está agora ouvindo o apóstolo Paulo. Veja que a questão aqui, que é a ressurreição de Jesus, ela já está sendo falada, né? Assim,
Paulo já falou tanto que todo mundo já até decorou. Já sabem falar com facilidade aqui. Ok? E aí, ó, nós vamos ver agora, a partir então, verso 23, 24, que eu já passei aqui, que o Paulo vai ser ouvido, né, por Agripa, numa audiência pública. E aí tá tudo montado. Para quê? Para um testemunho que vai alcançar o topo do império, gente. Tá tudo montado aqui. Às vezes, né, as coisas parecem que estão demorando tanto, mas sabe quando Deus ele está preparando o palco, preparando a situação, movendo para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então talvez você esteja aqui passando por essa situação, volto a dizer, talvez você está em uma situação que está demorando muito, mas fica firme, porque Deus preparando, ó, saiba disso, em Cristo você é muito mais que vencedor, vai dar certo, creia nisso nessa tarde. Aqui tudo está acontecendo e agora veja que, né, o pessoal importante está aqui. E o Paulo vai falar. Vamos ver isso aqui, ó. Verso 25. Paulo, então, a partir do verso 23, eles trazem Paulo. E aí já lemos o 24, né? O rei Agripa. Rei Agripa e todos os que estão aqui Paulo está sendo apresentado, ok? Vamos para o 25 então. Mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu trouxe aqui diante dos senhores, especialmente do senhor rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas, assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. E aí agora, capítulo 26, vai começar a defesa dele e ele vai agora falar. O Paulo vai pregar aqui para o rei Agripa e ele vai ouvir. E ele fica, né, um tanto que tocado aqui, que ele vai falar depois para Paulo. Nós vamos ver isso na próxima live. Ele vai falar: você está achando que você vai falar umas palavras aí, eu vou me converter? Gente, é assim maravilhoso. Então eu convido você a continuar aqui aqui no nosso devocional aqui, continuar aqui no canal e aprendendo mais. Agora me fala aí, o que você está achando? O que vocês estão achando? Deixa o comentário aí de vocês, gente. Deixa o comentário. Gente, eu tenho aprendido muito, né? O livro de Atos, esse devocional aqui tem me fortalecido. Acrescentado fé ao meu coração. Dinalva chegou aqui. A paz, Dinalva, tudo bem, minha querida? Acrescentado fé no meu coração. Nessa tarde eu quero então que você guarde o seguinte, já vou encerrar aqui. Eu quero que você guarde o seguinte, ó. Não pense que está demorando. Não pense que o Senhor, Deus perdeu o controle. Deus tem todo o controle. Não tem nada perdido, não. Nada disso, viu? Volto a dizer isso. O tempo de Deus não é como o nosso tempo para esse assunto, não é não. Nós temos uma limitação. Deus, enquanto nós estamos aqui achando que as coisas não estão acontecendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Creia nisso, ok? Nós olhando aqui para a vida de Paulo, para essa situação, e você pensa que vai amenizar? Não, Paulo vai sair daí, vai fazer a viagem vai ser difícil, mas Deus vai aqui agindo. Depois de Atos, gente, seguindo aqui a Bíblia, Atos, ele vai até o capítulo 28, né? Deixa eu ver se é isso.
que fala dele, que ele está em Malta, e depois vai começar Romanos, né? A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e começa assim, ó: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. E aí ele vai começar a falar. Então, a gente não pode esquecer, guarda sempre aquilo que nós estamos vendo aqui. Guarda, depois você pode voltar, dar uma olhadinha em outros capítulos que nós já vimos. Volta aqui no canal, tá tudo aqui no canal, todas as lives, elas estão aqui. Vai acompanhando, você que chegou agora, que você vai ver que o quanto Deus, ele tem o controle. E aí você vai tomando posse para sua vida. Amém? Em nome de Jesus, toma posse. Toma posse. Eu tenho certeza que o fato de você ter chegado aqui, de você estar aqui, faz parte do propósito de Deus. Este canal está aqui, né? Essa direção, o livro que nós estamos fazendo, tudo faz parte do propósito de Deus. É Deus preparando. A vitória é sua, em nome de Jesus. A vitória é sua. Você é mais que vencedor em Cristo. E eu não estou aqui, gente. Ai, não é aquela... sabe, as pregações que nós vemos muito hoje, é que tudo vai dar certo, tudo... Não. Que vai dar certo, vai. Se você confiar em Deus e se você não desistir por conta das dificuldades, porque dificuldade você vai ter, eu tenho, isso acontece. Mas em todo tempo o Senhor, ele está no controle, amém? As dificuldades, nada... Não existe pessoa que tenha mais poder que Deus, né? Dinheiro, não, nada disso, não é, sabe, os lugares, a autoridade, nada tem mais poder que Deus. Então, mas, gente, para que você se achegue, ou para que a palavra de Deus alcance pessoas, muralhas têm que ser derrubadas, sabe? Impedimentos têm que cair. E às vezes é isso, a gente não consegue compreender que o Senhor está agindo em situações, sabe? De repente, se você se lembrar assim, poxa, olha, a verdade, eu cheguei, como eu cheguei. Pensa assim, se você está evangelizando alguém, como eu cheguei a essa pessoa? Deus tem um propósito. Vocês que estão aqui, eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu entendo o seguinte: Deus tem um propósito. Eu estou aqui cumprindo os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus estão se cumprindo através da minha vida, para que hoje você seja alcançado. Para você que está aqui hoje, você receba a palavra, seja fortalecido. E eu louvo a Deus por isso. Muitas coisas já aconteceram para chegarmos aqui no dia 25 de junho de 2025. Muitas coisas, eu já passei por muitas coisas. Aí quando eu me lembro assim, gente, quando que você começou com esse canal? Quando que você começou a transmitir a palavra pelo canal? Olha, no tempo da pandemia. Olha, e nós sabemos, foi um tempo muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor que você está aqui, você sobreviveu àquele tempo terrível. E eu me lembro de eu ter começado aqui e hoje olhando, ouvindo aqui a voz do Espírito Santo, olhando para que aquilo que a palavra diz, eu compreendo que foi necessário eu passar por tudo que eu passei. Eu ter, sabe, tido a coragem de botar minha cara aqui na câmera sem saber fazer nada, morrendo de medo do que iam falar de mim. Como, sabe, vai aparecer hater aí, vão começar a zoar comigo. Vocês veem que às vezes aparecem alguns aqui e falam coisas que nada a ver, mas eu consigo compreender que hoje está se cumprindo na sua vida os propósitos de Deus. É por isso que você está aqui. Cada pessoa que entrou aqui no canal,
Sabe? Tem gente que entrou, e é muito interessante isso, gente. Tem gente que entrou e nunca mais se inscreveu, né? O canal, a gente tá agora, deixa eu ver aqui, quantas pessoas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar, não consigo. Peraí, já vou só falar sobre isso, que eu acho que é muito importante, ó. 253 pessoas inscritas, desde quando eu abri o canal. E eu comecei aqui falando, porque a gente, né, transmitindo culto, a gente teve que fechar as portas da igreja, e quantas coisas aconteceu. Então, todas as pessoas que chegaram neste canal não chegaram por acaso, como você não chegou. E, ó, aliás, gente, eu tô enganada, não é isso não. A gente já tinha um outro canal, que é um outro canal, deixa eu ver aqui, ó. E ele tá lá ainda, viu, gente? Eu não desmanchei o canal. É o Falando de Vida. Foi lá que eu comecei. E aí depois a gente começou também transmitindo o culto, e tem bastante ministração lá também. Lá nós temos live também. Eu abri esse outro canal porque o canal lá ele emperrou, não crescia, mas olha lá, tá com 264 pessoas inscritas. O pessoal que está aqui está inscrito lá também. Então veja que hoje, quando eu olho quantas ministrações, quanto estudo da palavra, quantos devocionais, quantas lives você fez, Eurides, sabe? Para que hoje você estivesse aqui. Então, muitas vezes foi difícil, coisas aconteceram, que muitas vezes o impedimento de entrar aqui, mas até aqui o Senhor me ajudou. Então eu sou grata a Deus, porque eu sei que por meio deste canal os propósitos de Deus estão se cumprindo. Vem as dificuldades, mas eu sei que Deus está agindo. Eu quero exaltar o Senhor pela tua vida aqui nessa tarde, pela vida de cada pessoa que se inscreveu aqui. Eu quero engrandecer o nome do Senhor, porque o canal foi aberto com um propósito, aleluia. E esses propósitos, até aqui, eu estou aqui firme, esses propósitos estão se cumprindo. Amém? Então seja assim também. Tem um propósito de Deus na sua vida? Deus quer cumprir os propósitos na sua vida, usando a sua vida? Então diga, eis-me aqui, cumpre em mim os teus propósitos. Amém? Recebe a palavra do Senhor e eu quero orar com você neste momento. Então se você puder, aí onde você está, feche seus olhos. Pai, Senhor, eu quero te agradecer nessa tarde, porque os seus propósitos têm se cumprido e o Senhor tem usado este canal da mesma forma que o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo e todas as situações que ele passou. Eu sei que conosco não é diferente. Mas eu sei também que o Senhor está agindo e no momento certo, as pessoas serão convencidas do teu poder, do teu amor, do teu perdão, Pai, da tua justiça. E eu sei que aqueles que derem ouvido à tua voz, esses então receberão vida e viverão eternamente. Para isso, Senhor, este canal está aqui. Eu quero agradecer porque o Senhor tem usado a minha vida para que isso aconteça. Muito obrigado, Pai. Te agradeço por cada vida que se inscreveu aqui e por aqueles que permanecem e têm entrado aqui, por aqueles que entraram hoje, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por aqueles que ainda vão entrar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, tenha vindo de encontro à necessidade de todas as pessoas. Pai, eu também te peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus, desperta para que outras pessoas conheçam o canal, se acheguem a Ti, Senhor, por meio deste canal, que possam ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, somente peço, visita cada lar aqui representado nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que venha as Tuas providências. Ah, Senhor, se tiver alguém aqui passando por enfermidade, eu sei, Tu és o Deus que cura, Jeová Rafá, toca nessa vida, cura nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que os Seus propósitos se cumpram nesta
vida para a glória do teu nome. Pai, abençoa, Senhor, o chefe de família, essa esposa que está aqui, essa mãe, dá graça, dá sabedoria, Senhor. Pai, que nestes lares, Senhor, a tua paz reine, em nome de Jesus, e que, Senhor, nessa tarde, todos que estão aqui sejam fortalecidos por meio dessa palavra e possam ficar firmes, esperando o tempo certo, o tempo da tua ação, do teu agir, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todos nós aqui continuemos, Senhor, sendo participante da tua obra aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias, aleluias. Amém, gente? Deus abençoe vocês ricamente. Fica firme no propósito. Tá? Deus tem um propósito para com você e Deus tem o controle também, ok? Senhor permitindo, nós estaremos aqui de volta amanhã. E eu espero muito poder contar com você aqui. Prepara tudo para que amanhã também o Senhor fale conosco, ok? Tchau, tchau. Tenha um excelente